A gente recebe aqui no estúdio da CNA a assessora econômica da Confederação, Isabel Mendes. A CNA divulgou o resultado do PIB do agro até o terceiro trimestre de 2024. Foi um resultado positivo? Você já esperava, Isabel? Bem-vinda. Olá, Estevam. Obrigada pelo convite. Bom, foi um resultado positivo e muito importante, porque, lembrando aqui, os ouvintes, que a gente teve um resultado negativo no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Então, essa recuperação que a gente teve aí de 1,26% no terceiro trimestre foi extremamente importante, né? E, infelizmente, não foi suficiente para a gente recuperar, né? Então, a gente tem uma queda menor. Se a gente olha, então, acumulado no ano até setembro, a gente acumula ainda uma queda de 2,49%. Mas o resultado ele foi importante e ele aconteceu diferente do que a gente teve no primeiro e segundo trimestres, basicamente porque a gente teve a recuperação aí de alguns preços agropecuários. Então, isso foi o determinante para a gente ter esse crescimento. E se a gente olha nos segmentos, né? A gente está falando de agronegócio, então a gente está falando, obviamente, do setor primário dentro da porteira, mas está falando antes e depois da porteira. Insumos e a parte de processamento, que é o agroindústria e o agroserviços. E se a gente olha, então, todos os segmentos tiveram um resultado positivo aí nesse terceiro trimestre de 2024. Isabel, 2024 foi um ano marcado por problemas climáticos, né? Na sua visão, com a experiência que a senhora tem, esse resultado também demonstra o vigor, né? O poder do segmento em se recuperar, em se levantar? Sem dúvida, né? Assim, o determinante para esse resultado, esse acumulado negativo de 2,49% aí até o setembro, né? Olhando o ano de 2024, foi a questão da produção agropecuária, que sofreu muito fortemente aí com as questões climáticas, e aí a gente teve uma quebra importante, né? Tanto que quando a gente olha, então, para esse resultado dentro da porteira, nesse acumulado do ano, a gente teve uma queda de 4,3%, e ela foi mais acentuada justamente na agricultura, né? Por causa dessa perda que a gente teve aí em termos de grãos. Também influenciou bastante preços de commodities muito importantes, né? A gente teve milho, soja, trigo, algodão, cana-de-açúcar, a gente, então, influenciando este resultado também a parte de preços, mas se a gente olha para a pecuária, o que influenciou foi preços, porque na parte de produção, no ramo pecuário, a gente teve aí uma evolução bastante positiva, muitos abates, principalmente quando a gente olha a criação de bovinos para corte e para leite, e também o que a gente chama de avicultura de postura, os ovos, né? Então, a gente teve aí um resultado positivo, mas a questão climática, de fato, impactou bastante aí no ano passado, e por isso esse acumulado negativo. A senhora, de certa forma, já citou a pecuária como um dos segmentos que mais se destacaram. Tem outros que, na sua visão, merecem a atenção do nosso ouvinte? Bom, a gente teve, falando um pouquinho aí dos segmentos, né? A gente vai ver, quando a gente olha o agronegócio, a gente tem os 4 segmentos, então, insumo, agropecuária, agroindústria e agroserviços, e a gente também olha os ramos, né? O ramo da agricultura e o ramo da pecuária. Então, quando a gente olha cada um dos segmentos, a gente vai ver que o comportamento acompanhou muito o que a gente vê dentro da porteira. Porque justamente como a agropecuária que move todo o setor do agronegócio, né, ele que puxa mais os insumos e demanda depois do agroserviços e da agroindústria. Então, como o ramo pecuário, né, dentro da porteira, teve uma produção maior, a gente vai ver que, por exemplo, a parte de agroindústria, justamente no ramo pecuário, foi aquela que teve o melhor resultado. E aí, posso citar aqui, por exemplo, couro e calçados, né? Tanto que a gente teve um resultado positivo. Agroserviços, igualmente. Se a gente olha no ramo agrícola, teve um resultado negativo. Ramo pecuário já foi positivo, justamente porque a gente demandou muito mais serviços por conta do resultado que a gente teve dentro da porteira. Então, de novo, né, falando aí desse efeito multiplicador que a gente tem da agropecuária em todo o agronegócio. Eu sinto nas suas palavras, além de experiência, otimismo. A gente pode ficar otimista com relação a esse terceiro trimestre de 2024, esse resultado do PIB? Sim, a gente está otimista, inclusive em relação ao último trimestre do ano, né, de 2024, que é o quarto trimestre. A gente vai ter esse resultado agora em março, e o que a gente espera é também um crescimento. E tendo esse crescimento, e ele vai também ser puxado pelo ramo pecuário, né, uma recuperação ainda dos preços, quantidade ainda positiva, mas particularmente uma recuperação dos preços. E com esse resultado positivo, a gente pode fechar o ano aí em crescimento. A gente espera um crescimento de até 2
22%. Se a gente olha, inclusive, em termos de participação, né, do agro hoje no PIB brasileiro, ele está considerando o resultado do ano passado, né, de 2024 até setembro, seria de 22%. Mas se a gente tiver, de fato, esse crescimento no quarto trimestre, ele pode ficar superior a 23%, ficando próximo do que a gente teve lá em 2023, que foi 23,5%. Isabel Mendes, assessora econômica da CNA, está batendo um papo hoje com a gente aqui no estúdio da Confederação para fechar, vencida essa etapa de 2024, um ano desafiador. Olhando para esse ano, o que a gente pode destacar para o nosso ouvinte? Aí eu posso dizer que a expectativa é ainda mais positiva, porque o que a gente está esperando é justamente uma recuperação da safra, né? Principalmente da safra de grãos. A gente tem aí a Conab com essa estimativa de 322,2 milhões de toneladas. Isso significa aí um crescimento maior que vai ser em torno ali de 8,2%, um crescimento bastante expressivo em relação ao ano passado, porque a gente teve essa quebra de safra. Isso vai ajudar bastante aí o resultado do PIB do agronegócio esse ano. Então, o que a gente espera é que a gente tenha um crescimento de até 5% do PIB do agronegócio em 2025. De novo, para a gente fechar, Isabel, é um segmento da economia muito resiliente, né? Ele é muito resiliente, sem dúvida nenhuma, mas ele também precisa de políticas públicas que olhem atentamente essas questões que a gente enfrenta, né, que o setor enfrenta. Ano passado, por exemplo, uma questão que a gente reforçou foi a necessidade do seguro rural. Ele é importantíssimo justamente para garantir que o produtor rural não saia do campo, que ele consiga pagar seu financiamento, né, e ele consiga permanecer justamente para que a produção agropecuária venha ainda maior e os preços na mesa do consumidor venham cada vez mais baixos. A produção é muito importante e a gente reforça a necessidade, então, de um plano safra robusto, que a gente vai ter aí um novo plano safra no meio do ano, e de ferramentas auxiliares, como é o caso do seguro rural. Foi uma bem didática, acho que você pôde compreender essa contextualização sensacional feita aí pela assessora econômica da Confederação, Isabel Mendes. Compartilhe do seu otimismo. Grande abraço. Um abraço, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até.